Olá, ¿qué tal? Que Dios me los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesús. Y de verdad es un gusto estar aquí una vez más reunido con ustedes para meditar y hablar del Evangelio del Señor Jesús en ese cuadro, el pan nuestro de cada día. Yo quisiera hoy llamar su atención a las enseñanzas del Señor Jesús con respecto a los sentimientos de odio, de coraje. E é muito fácil que uma pessoa de Deus, ponga muita atenção, é muito fácil que uma pessoa de Deus, que respeita a fé, que ama o Senhor Jesus, que ha entregado seu coração e que deseja viver adentro de los padrões do Evangelho do Senhor Jesus, como viveu Jesus, simplesmente por las emoções de coraje, de enojo, perder-se nesse sentimento e permitir que seu coração odie a alguém, odie a seu inimigo e termine distanciando-se das enseñanças primárias de nosso Senhor Jesus. En el capítulo 5, en el verso 44, o Senhor disse assim, vamos ler a partir del 43, versículo 43. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo e odiarás a tu inimigo. Alguém havia ensinado, e é muito provável que foram os fariseus, os escribas, os teólogos, os líderes religiosos que comumente, com o desejo de dominar as pessoas para si, tomá-las para si como se fuera propriedade de eles, ensina uno a odiar aqueles que são diferentes a nós outros, o que pensa diferente a nós outros, o que todavia não ha compreendido, verdade? O Evangelho do Senhor Jesus. E eles dizem que uno deve de abstener-se, alejar-se, não escutar, que uno não deve de jamais dar atenção a nada que não seja a lo que eles dizem e ensinam. Mira o que os fariseus estavam ensinando, que deveriam, veja bem, habéis oído que se dijo. Isso não tem nada a ver com Deus, aunque muitas vezes se usa o nome de Deus. E disse assim, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo. Mira, a enseñança de Jesus, isso está perfeito. É o Evangelho, amar a Deus e a tu prójimo. Pero mira a mescla de enseñança de esses líderes religiosos que perseguiam a Jesus todo o tempo. Eles diziam assim, amarás a tu prójimo e odiarás a tu inimigo. Odiarás a tu inimigo. É muito provável que eles ensinavam a amar al prójimo, os judíos, os hermanos, os de sua religião, de los que professavam a fé, pero odiaram, diziam eles, a los romanos. Os romanos haviam dominado Israel e haviam imposto uma carga pesada de impostos, enfim. E eles então proliferavam essas ideias. Eu já vou falar mais sobre isso, está bem? Então, Jesus dijo assim, pero eu os digo, palavras de Jesus, palavras de Deus. Eu os digo, amad a vuestros inimigos e orad por los que os persiguen, para que seais hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Ele, el Padre, hace salir su sol sobre malos e buenos e llover sobre justos e injustos. Em outras palavras, Jesus disse, porque Deus ama a todos, porque Deus não hace separação de pessoas, porque Deus não quer que exista isso em nosso coração, o ódio. Eu quero chamar sua atenção para o profeta Jonás. Você pode encontrar a história no livro de Jonás e no Antigo Testamento. Jonás era um profeta de Deus. Jonás era um homem de Deus. Pero Jonás recebeu de Deus ordens para ir anunciar o Evangelho, para ir anunciar a palavra de Deus, o arrependimento de los pecados al pueblo de Nínive. Pero lo que havia entre Jonás e Nínive era uma enemistade incrível. Havia um problema entre Jonás e Nínive, porque os ninivitas, eles haviam invadido a aldeia em donde antes vivia Jonás e sua família, e a todos haviam exterminado. Sim,
Eles invadiram a aldeia em onde vivia Jonás e houve um abuso horroroso. Mataram ao padre de Jonás, abusaram a la mamã de Jonás, e ele todavia era muito jovem quando tudo isso passou e ele se sobreviveu. Aconteceu que aquela situação horrorosa, que não tem nada de bueno, que não tem nada de Deus, é perverso, tudo tem que ver com Satanás, mas se volviu no coração de Jonas um sentimento horroroso de ódio. E quando Deus deu a Jonás que deveria anunciar arrependimento a Nínive, aquele ódio que sentia Jonás por toda a injustiça, toda a maldade que aquele povo de Nínive havia cometido personalmente a ele e a tantos outros, ele viu a oportunidade de que em Deus todo aquele povo fora morto e castigado em forma de justiça. Veja que Deus queria salvar, pero Jonás queria a destruição daquele povo. Jonás queria ver aquele povo pagar por tudo o que havia hecho. Veja que esse sentimento ele é humano. Ele não tem nada a ver com Deus. Não é que Deus se alegra ou se agrada do pecado, ou Deus coloca a mão e acaricia a cabeça, hace carinho na cabeça de quem cometeu erro. Nada disso. Deus não aceita o pecado, mas Deus perdona o pecado. Quando há arrependimento, quando há uma sincera conversão, Deus aceita a esse pecador. É isso o que vemos em Jesus na cruz, quando ele disse: perdoa-nos, eles não sabem o que fazem. Jesus estava perdonando aqueles que o estavam matando. Ora, qualquer que quer seguir ao Senhor Jesus necessita entender isso. Necessita deixar de transferir a Deus o ódio, o coraje, a responsabilidade de que castiguem a nossos inimigos. Já que não podemos nós outros fazer, então transferimos a Deus essa responsabilidade e essa culpa. Deus vai castigar, Deus vai matar, Deus vai fazer isso. E quando nossos inimigos ou aquelas pessoas que algum dano nos fizeram sofrem algum problema, então, ao invés de que uno se entristeça e anuncie o evangelho a eles, o que uno faz é dizer: já vê? Castigo de Deus. Deus está fazendo justiça. Nada disso, amigo, amiga. Esse é o ódio de nosso coração. Quando Jonás tratou de fazer com que Deus findara os dias que sobrava a Nínive, para que Deus então os castigara e os destruíra, que era a esperança de Jonás, ele se meteu em um navio e se foi ao oposto do caminho. E todos conhecem a história que houve uma tempestade e Jonás confessou que estava fugindo de lo que Deus lhe havia dito, e lo tiraram ao mar, lá vindo o grande peixe, lo comeu, e ele se arrependeu e disse a Deus que haria o que ele havia pedido. Enfim, quando o peixe lo tirou na praia, ele foi a Nínive, e isso na prédica muito apática, uma prédica assim sem ânimo, porque ele sentia, desceu, de que eles pagaram. Jonás queria vingança. Deus queria perdão e Jonás queria vingança. E ele correu, ele caminhou rápido, gritando: arrepende-se, arrepende-se, arrepende-se. Não isso um trabalho como deveria ser, com amor e carinho ao próximo. Não. Sabe o que é isso? Ele caminhou rápido, só gritando: arrependa-se, senão todo se vai acabar, todos vão morrer. E para a surpresa de Jonás, o Espírito de Deus, o Espírito Santo hizo a obra. E aquelas pessoas se arrependeram, desde o rei a la persona mais humilde e hasta os animais. A gente se arrependeu, a gente se converteu, aunque Jonás hizo o menor de los esfuerzos. Pero gente, amigos, o plano de Deus é salvar a todos. O plano de Deus é liberar a todos. E quando Jonás viu a conversão daquele povo, Jonás muito se molestou, ao ponto de pedir a Deus a morte. Como quem disse: já que tu não vas a matar esse povo, mata-me a mim. Eu não posso coexistir com essa gente. Eu não posso viver em um mundo em donde há esse povo que me fizeram tanto dano, e agora eu esperava a minha justiça e tu lhes dás o perdão. Eu quero a morte. E Deus lhe dá uma lição a ele. Jonás se acuesta a dormir. Quando desperta, há um árvore sobre ele, dando-lhe sombra.
e ele se sente feliz, pero al dia seguinte, um gusano enviado por Deus vem e destrói a planta. E quando ele desperta no outro dia, está muerta a planta, e outra vez ele se enoja e pide a muerte, e Deus termina com a lição que todos devemos aprender. Ele disse a Jonás, o Senhor disse, Jonás, é compreensível su enojo, de verdade? É certo isso? Tu te enojas por uma planta que tu não sembraste, que tu não cuidaste, que de la nada vino e de la nada morreu. Por la planta tu deseas la muerte, estás tão molesto. Ele disse sim. Jonás disse sim, Senhor. Sim, eu quero la muerte porque mi planta morreu. E Deus disse, então, não devo eu compadecer-me? Se tu te compadeces de uma planta que nada existe para crescer e evoluir, simplesmente nasceu e morreu. Como a lei, a regra de la vida, tudo nasce e muere um dia. Tu te enojas por uma planta, porque te compadeces de la planta, e eu não devo compadecer-me de las pessoas, Jonás. Eu devo simplesmente dar fim a las pessoas, sem dar-lhes a oportunidade de que eles se arrependam. Não te alegras com a bondade do Senhor e com a conversão da gente? E assim termina a pergunta de Deus e a história de Jonás. Amigo, amiga, devemos nós outros fazer o mesmo questionamento. Será que nosso coração não se ha deixado levar por tanto enojo? É certo, talvez muito mal ha sofrido usted, pero a graça do Senhor Jesus em la cruz nos ha perdonado de nossos maiores pecados. E não devemos nós outros igual seguir o exemplo do Senhor Jesus e perdonar a todos a los que nos han ofendido? Essa é a meditação de hoje. Pare, reflexione e considere, porque talvez usted, eu, nós outros estamos permitindo que nosso coração se llene de ódio, de coragem, e queremos transferir a Deus a responsabilidade de castigar, de fazer dano a la gente a quem nós outros queremos ver pagar por uma justiça que não é de Deus, é nossa. Está bem? Pense, considere e reflexione. Vamos falar com Deus? Vamos orar nesse momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, te pedimos sobretudo, em nome de Jesus, que perdone nossa iniquidade, nossos pecados, e que também toque nosso coração a fim de quebrantá-lo, Senhor. Porque somos de todo corruptos e pecadores. E muitas vezes, Senhor, em nosso enojo, em nosso coragem, deseamos que nossos inimigos paguem em nome de Deus, como se tu vontade fuera condenar as pessoas. E isso vai em contra de tudo o que o Senhor Jesus nos ensinou, porque Jesus deu sua vida por todos, incluso por aquele que o matava na cruz. Oh, meu Senhor Deus, perdona nossas falhas, aceita nosso coração. E todo aquele que participa dessa oração e ha sofrido com essa grande dificuldade de perdonar, de olvidar, de deixar atrás e seguir adelante, conservando esse ódio, esse coraje, esse ressentimento que ha enfermado a alma de ella. Ella é uma pessoa suya, de Deus, que te ama, pero assim como Jonás está llena de tinieblas a causa desse coraje que não passa. Os anos passam, pero o coraje não se vai. Ajuda-nos, Senhor, a superar todos os nossos traumas. É o que te pido. Sana os enfermos, fortalece os débiles, que se levante em nome de Jesus. E os que creem, digam amém. Amigo, amiga, beba de sua água, receba a paz do Senhor Jesus e amanhã volvemos meditando e reflexionando em las enseñanças do Evangelho de Jesus.